Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Na verdade, você ouve a hora que você quiser. E também compartilha e comenta, que eu adoro quando vocês participam aqui com a gente. Novamente aqui nos estúdios do Pod Brisa. A gente pode chamar estúdios Pod Brisa, Anitta? Pode, a gente não tem um nome. Não tem um nome ainda. Então aqui nos estúdios Muita Brisa ou Pod Brisa, que a gente também grava outros podcasts. E por falar em outros podcasts, os meus convidados de hoje, eles não são de outros podcasts. Eles são do podcast. Numa época em que tudo isso aqui era mato. Andrei Fernandes e Ira Croft aqui no LendaCast, os dois do Mundo Freak Confidencial. Uma salva de palmas pra eles! Chique! Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Todo mundo te conhece por esse jargão que fala, né? Slogan, sei lá Bordão. como é. Um bordão, né? Por que eu falo Olha a jargão? faca, lembra? Olha a faca, lembra? bordão. Obrigado, gente, por virem ao meu podcast. Agora os dois, né? Porque da outra vez só foi o Andrei, a Ira não quis vir, brincadeira. Hoje eu fui sumonada, Foi. Eu fiz o test drive. apareci. Eles são do Mundo Freak Confidencial. O Mundo Freak, ele é um hub, né? São vários podcasts dentro de um projeto só, é isso? É perfeito, é isso aí. O Mundo Freak é a casa dos podcasts esquisitos. A gente tem o Mundo Freak Confidencial, o Aconteceu Comigo, e a gente tem a Criminologia. Cara, tem tanta coisa que a gente lança que a Vão gente se lançando, perde. vai lançando e se perde, Dos né? especiais de outubro. Temos o Magicando, que é um podcast esotérico, que é o primo pobre do Mundo Freak. Tem muita coisa legal, mano. E a gente gosta muito desses assuntos, né, Ira? Começou com o Mundo Freak, e aí a gente foi aumentando, e aí as pessoas gostam de fazer projetos, né? A gente Sim, gosta de a estar gente sempre adora. arrumando. Então. A gente adora. E aí foi aumentando, e hoje a gente tem vários podcasts dentro do Mundo Freak, na temática de terror, mistérios, ufologia. Uma vez eu Maravilhoso. convidei, eu fiz uma noite, um noitão de Ouija em casa, que eu convidei o pessoal do Mundo Freak, convidei o Muita Brisa, convidei o Spook, convidei muita gente pra ir lá em casa, pra gente fazer uma rodada de Ouija. Era um surubão de Ouija. Então jogava um pouco um, depois jogava outro. Você jogou, né, Ira? Eu joguei, adorei. Você gostou? Foi Eu uma boa gostei. experiência jogar Ouija? Foi uma ótima experiência. Agora o Andrei não jogou, né? Não. Passou Começou mal. a falar que passou mal. Você lembra disso, né? Lembro. Mas agora, falando sério, você não jogou porque você tava com medo? Ou você não jogou Não, porque... eu realmente tava meio ruim mesmo. Ficou ruim de barriga ou ficou ruim de espiritual? Não, eu tava... Que? Então, mas tem uma questão aí nesse sentido, né? Porque eu não sou um cara muito sensitivo. Eu também não. Com relação a isso, né? Mas é aquilo, né? Eu sou como bom carioca. Eu não tenho medo de falar que não acredito e existir, eu sou otário. Sim. Ou eu vou falar que acredito e não existe. E não acontecer nada. E aí eu sou otário também. Também. Então eu sou daqueles. Eu muitas vezes eu sou muito cético com algumas coisas e tal. E sensitivo eu não sou de maneira nenhuma. Então eu não sei o que rolou. Meio que eu acho que eu tava já com uma pré-gripe, assim. Isso era bem antes de entendi. Covid. Eu lembro que eu tava com um pouquinho de febre, alguma coisa assim. E aí foi um rolê que a gente acabou tarde, assim, né? Quando a gente Sim. saiu, a gente saiu 1h da manhã, mais ou menos. E tava na metade, eu tava pra começar. Tava na metade, é. E aí eu falei, eu não tô me Foi bem sentindo longo. muito bem. Pra mim foi um arrego. Agora eu tô te perguntando, mas pra mim foi... Eu lembro que você falou, não, a gente tá indo embora. Eu falei, não, Andrei, você entra na próxima. E aí, assim, você entra na próxima. Já tinha acabado de sair, Possuída, né? já tinha acabado de sair da sessão. Mas você falou na questão de cético, né? Você jogaria Ouija de boa, assim? Tipo... Que risada foi essa? Eu acho que ela já respondeu. Lançando na cara pra não Jogaria? gravando, pra não ter como. Isso aí, Não, mas não vai pro ar isso aqui. Não, eu vou ser bem honesto com você, Daniel. Não, até mesmo por curiosidade, assim. O Ouija eu tenho medo. Ah, Mas não é o medo daquelas histórias do copo voando e... Mas porque, tipo assim, a gente lida com o lado espiritual também nos podcasts, Sim, né? E foi algo que eu aprendi muito conforme o tempo. E todo mundo que é do meio espiritual fala, não faz essa merda. Então, tá, termina seu raciocínio porque eu tenho um raciocínio também. Então, que é justamente sobre isso, que assim...
não tem uma comprovação científica sobre coisas ruins que acontecem nesse sentido, né? Pelo contrário, se acontecesse, você já tava o quê? Não. Embaixo da roda de um caminhão, né? Já tá, não, anos imagina. atrás, né? Mas é o contrário, né? O povo fala pra você não fazer porque sabe que a roda da fortuna tá aí, né? Quando você faz o acordo certo, o pacto certo, aqueles lá, você começa a ficar... Você vê que eu fico cada vez mais bonito? Olha aí. Cada vez mais rico. Você vê aqui, ó, a piroca bateu aqui, ó, foi rasgando tudo aqui, ó. Piroca de Satanás. Então eles falam pra você, Andrei, pra você não jogar. Só que na hora que você faz as parcerias certas ali... Brincadeira, gente. Pensa que eu sou do demônio, brincadeira. Não, tá bom, eu topo porque... Não, mas por isso que eu te perguntei, porque eu falei, você tem medo mesmo de jogar Ouija? Pra mim é curioso saber. Eu tenho respeito. Tá, o Ouija, então tira o Ouija aqui. Você agora? Ai, meu Deus. Como a pressão tá caindo aqui, calma aí. Entende? Porque é curioso pra mim, né? Ouvir alguém que trabalha com terror, e isso eu ouço de muitas pessoas. Sim. Que trabalham com terror, que falam de crimes, que falam de espíritos, mas na hora que eu falo, vamos jogar, vamos testar, a pessoa tem medo. E uma coisa que eu ia falar sobre isso de não fazer, eu sou o que veio pra corromper. Por que não fazer? Eu vou fazer sim. Eu sempre ouvi, e pra mim até uma fala, não sua, claro que não, porque você não fala isso, mas das pessoas que falam não faça, eu acho até uma fala meio hipócrita. Por que não faça? Só você quer conhecer? Eu vou conhecer também. Só você pode fazer? Só você pode. Eu vejo um monte de mago, de espiritualista, de gente que... Não toque nisso. Eu vou fazer por você. Por quê? Porque o cara quer ter a chave do baú. Mas aí vai o parênteses, assim, porque aí é por isso que eu acho que eu aceito nesse sentido, porque eu acho o seguinte... Se a pessoa faz, então pelo menos ela tem que ter um preparo. Sim. Então, por exemplo, eu acho que eu já tô num nível de gravar. Por osmose eu já aprendi algumas coisas. Então eu sei me proteger de alguns rolês. Mas se fosse talvez há 5 anos atrás, eu estaria muito mais cabreiro por causa disso. Eu venho de família espiritualista, né? Isso que eu ia te perguntar. Tem histórico religioso? Eu e a Ira, nós temos históricos de família espírita, né? Assim, eu prefiro chamar espiritualista porque o brasileiro é um ser muito espiritual, né? Uhum. E meio que todo mundo vai numa missa de sétimo dia. Sim. Uma vez eu briguei com um ministro da igreja por causa disso. Ele falou, tem gente aqui no seu grupo de jovens que de manhã vem na missa, à noite vai na mesa branca. Eu falei, e daí? Então. E daí? E você, não vai por quê? Aí ele e você? Não vai por quê? Fica me mandando direct lá perguntando se eu tô sozinho em casa quando tua esposa tá na feira, brincadeira. Você sabe quem é você, né? E aí é isso. E aí eu falei, daí? Cada um faz o que quer. Sim. A gente não é um povo miscigenado, né? Vamos miscigenar as nossas crenças também. Não, mas meio que o povo brasileiro... É que o povo brasileiro é um povo que faz, mas tem um preconceitozinho, né? Ele vende uma coisa e faz outra, né? Sim, tem muito desse rolê. E na hora do desespero também, né? Tem aquele filme Ó Pai Ó, tem uma personagem que ela é super evangélica no filme, ela recrimina todo tipo de carnaval, só que na hora que os filhos dela somem, ela desce na vizinha dela pra jogar búzios. E ela fala, joga os búzios. Ela fala, mas você não acredita nisso? Ela, cala a boca, joga os búzios. Aí na hora que ela joga, ela descobre que os filhos dela, vou dar spoiler, tá? Morreram, né? Os meninos foram assassinados pela polícia. E aí a mulher começa a gritar, tô vendo coisa, e é o Búzios que responde pra uma evangélica. Então, quer dizer, a gente tá ali nessa... mas é normal, assim. Então, por exemplo, a minha família é total. Minha família é um bandista de muito tempo, né? Eu tenho um irmão que ele incorpora, psicografa, né? Coisas nesse sentido. Então, tipo, é até engraçado, assim, porque eu sou um cara muito cético pra vários aspectos da minha vida, assim. Mas eu tenho experiências nesse rolê de saber que existe algo. Sim, eu também boto essa. Essa é a minha cartada. Existe algo. O que é? Vamos tentar descobrir. Vamos jogar o Ouija. E tá um pouco pacificado em mim que todas as religiões mordem um pedaço desse algo em algum aspecto. Exatamente. Eu não acho que isso é privilégio de Umbanda, do kardecismo, do budismo, do evangélico. Meio que a manifestação espiritual, né, a manifestação sobrenatural, né, a gente chama isso, o povo da antropologia, né, fala que é o tal da manifestação religiosa, fervor religioso, né, coisas nesse sentido. Acontecem coisas sobrenaturais, claro, evidência. Sim. Acontece a manifestação de espíritos, mensagens do além, premonição de maneira ampla,
oracular, até evangélico. É que Sim. evangélico não joga tarô, mas tem um monte de coisa que eles fazem. A bibliomancia, por exemplo, não né? sabe, né? A gente não sabe se tem Geralmente, assim, o padrão evangélico, não estereótipo joga, evangélico, você imagina que não, né? Mas tem um monte de coisa que eles fazem também, né? Porque a gente usa mais de exemplo porque acaba sendo aquele exemplo do povo que é mais restritivo, né? Mas meio que toda religião tem um lado que é difícil de explicar. E é muito difícil você falar isso para as pessoas que não estão no meio. Eu que não sou do meio de cada uma dessas religiões, não conheço profundamente elas, eu sou uma exceção porque eu conheço por toda hora, eu e a Ira, a gente está toda hora abordando isso em algum aspecto do nosso podcast. Então a gente tem muito público, né, Ira, que manda e-mail para Aconteceu Comigo, por exemplo, contando outras histórias. Sim. E é engraçado que algumas se encostam. Então você vê que são manifestações muito próximas. São situações parecidas, né? Às vezes, assim, eu recebo muito relato também de gente que sempre viu o mesmo homem de chapéu, de sobretudo. Sim. Existem muitas histórias parecidas, ao mesmo tempo que elas também falam sobre as suas próprias famílias, as suas próprias vidas, né? E histórias, principalmente no caso Aconteceu Comigo, histórias de mistérios, assim, de fantasmas, né? Tem uma relação familiar também. Então tem ali a essência da pessoa, da família dela, tem essa coisa coletiva. E sendo... Se a gente acredita ou não de fato que tenha acontecido essa manifestação, ou como a pessoa diz que tenha acontecido, mas o que é fato mesmo, que é certeza, é aquilo que ela sentiu. Sim, exatamente. E aquilo aconteceu. Sim, aconteceu pra ela, Aconteceu. Então, uma pessoa que teve um avistamento e se assustou porque acha que viu um extraterrestre, um OVNI, uma pessoa que se assustou no meio do mato porque acha que viu um ser encantado, ou quando uma pessoa mais religiosa acha que viu o diabo ou qualquer outra coisa parecida. A pessoa ela está vivendo aquilo, ela acredita naquilo. Sim. Ela acredita. Eu já passei por isso em postagens que às vezes eu posto um relato e aí vem um hater ou uma hater e fala: mentira, isso não aconteceu. Aí eu falo: então me manda um relato seu. Aí a pessoa conta o relato dela no próprio comentário, aí um monte de gente: mentira, mentira, mentira. Por quê? Porque olhando para histórias do outro, a gente pode muito fácil. É muito mais fácil desmentir. Fala: mentira, mas você tava doido nesse dia. Aí quando você conta uma sua que pra você foi... Não, gente, mas comigo aconteceu. Né? Os outros porque vão falar... É emocionante pra ela. Ela viveu aquilo, ela sentiu tudo aquilo, né? Mas uma história que eu lembro que eu queria que você... Pedir pra você contar... E que eu adoro, porque pra mim é o que eu mais gosto, é da boneca, né? Tem uma história que você me contou em casa de uma boneca. Como é que era a boneca? Se chama A Boneca dos Pés Gastos. Essa história aconteceu em Registro, né? Interior de São Paulo. Lá na minha cidade, aconteceu na Vila Nova. Alô, Vila Nova! Tem a boneca, tá lá hoje, dizem que tá enterrada no cemitério. Está enterrada lá. Está enterrada lá na enterrada Vila Nova. lá, ó. Como é que é o sim. nome da cidade? É Vila Nova e... Registro, a cidade é Registro. Aí vou colocar a localização nesse corte aqui. E aí, foi lá na Vila Nova, eu morava lá. E aí eu tinha uma amiga vizinha, morava 2, 3 casas assim da minha casa. Essa minha amiga, ela era casada, tinha uma filha, né, de 5 anos mais ou menos, e estava para ter o irmãozinho dela, né? Estava grávida de outro menino. E aí, o irmão dela, que era meu amigo, presenteou a criança com uma boneca. Tcharam! Começa o filme. E a boneca era do tamanho da criança. Sabe aquelas bonecas grandes para simular uma outra criança? Sim. Né? A Xuxa é Fofão que o digam, né? Que eles eram feitos sob medida para ser do tamanho das crianças. Então, mas a Xuxa e o Fofão, elas eram outros bonecos, né? Com outro arquétipo dos anos 80. Agora a gente tem bonecas que são para parecer crianças mesmo. E ela ganhou uma dessas bonecas. Que medo. Não é aquelas bebê reborn, não, né? Não chega a ser um bebê reborn, mas são bonecos próximos do ser humano do que uma boneca de plástico. Igual né? essa que tá atrás do André ali. Exatamente, que parece uma criança. E aí, como a minha amiga estava para ganhar um neném, ela estava ocupada com isso, com o parto, com as coisas que ia acontecer, sem deixar a criança de lado, até porque morava numa casa com família, sabe? A minha amiga na frente e atrás era a casa Outra dos irmãos família. dela, né? E a criança começou a brincar com essa boneca e começou a brincar e a viver com essa boneca. A viver assim, ela começou a cortar um relacionamento com alguns coleguinhas, começou a brincar sozinha. E aí o irmão da minha amiga, que era meu amigo, ele começou a reparar em umas coisas estranhas. Ele,
A criança tá brincando muito com aquela boneca lá no quintal, sozinha, embaixo da árvore, e a criança conversando com a boneca. E começou a prestar atenção em umas coisas assim. Aí avisou pra minha amiga. A minha amiga até então, ainda preocupada, né? Teve o neném nasceu muito bem, tudo feliz e tal. Foi pra casa com a criança, né? Voltou. E o neném, quando chegou em casa, na primeira noite, começou a ficar estranho. Ele começou saiu a levitar, do hospital né? saudável. Aquele, né? O bebê. Não, mas ele começou a ser oprimido por alguma coisa. Ele começou a chorar, começou a gritar, não queria ficar no quarto, não queria ficar na casa. Bebezinho de dias, né? Exatamente, recém-nascido. Volta minha amiga para o hospital, tá tudo bem, não tem nada, volta para casa, nada. E aí algumas noites foram se passando. E neste momento, paralelamente, a criança com a boneca para lá e para cá. Tipo, a criança meio que excluiu a família. Nem Excluiu liga pra a pai e família. mãe, nem pro bebê novo. É só tipo, eu e você. Exatamente, aquela coisa de mão dada com a boneca. Somos eu e você. Isso. Aí o meu amigo de novo achou demais, falou o seguinte: vamos chamar a missionária da rua de cima Meu pra vir pai aqui em do casa. céu. Muito coisa de vila que a gente sabe. e Quem outra, você vai chamar? Sim, coisa de filme também, né? Totalmente. Vamos chamar o padre. Não, você vai chamar um padre, você vai chamar um Uma pastor, uma missionária. missionária. Alguém que tenha uma autoridade religiosa para chegar no local e fazer alguma coisa. E alguma coisa que ninguém sabe o que é, porque não tinha acontecido nada ainda. Só estava estranho. Só o bebê morrendo de chorar, coitadinho. Isso. Aí, esta mulher veio e ela já entrou passando a mão na parede, assim, com o olho fechado. Nossa, eu amo. Lorraine Warren Brasil, Exatamente, Registro Edition. sabe? Olho fechado. E começou a entrar pelos cômodos, tal, entrou na casa, passou pela cozinha, tal, entrou no quarto da mãe com o berço. Parou já. Nossa, estranho. Eu amo. E todo mundo assim, né? Todo mundo ali religioso, mas essa coisa meio brasileira, religioso até a segunda página. Dá um jeito aí, né? Dá um jeito aí. Não eram pessoas vivendo essas experiências igual essa mulher estava ali. Ela Sim. entrou, e aí a mulher já chegou revelando: olha, e energia aqui, e energia ali, abre esse quarto assim, só que pegou no berço, falou assim: ó, alguma coisa não está deixando seu filho dormir. Aí procurou no quarto assim com o olho fechado, sabe? Aquela coisa bem paranormal, né? Até que ela parou num canto e: esta boneca não deixa seu filho dormir. Meu pai. Aí ficou todo mundo: como assim, como assim? Meu pai. Aí ela falou assim: ó, esta boneca tá com alguma coisa e ela fica beliscando o seu neném à noite. A boneca belisca. Olha que Por maldita. isso que ele não para de chorar e ele está desesperado, ele quer sair desse quarto. Joguem essa boneca fora, façam alguma coisa com essa boneca. Mas dá medo. Só o fato dela beliscar. Aí todo mundo achou um absurdo. Eu amo a cara do Andrei. A carinha dele assim, ó. Aí todo mundo achou um absurdo e ficou meio inacreditável. Ah, uma boneca. Beliscando a criança. Imagina. Pra lá, boneca. Até a parte dela falando: pô, tá com energia ali, ok, vamos fazer uma Mas oração. eu gostei, ela fugiu do convencional. Não é simplesmente a boneca que tá ali, ela belisca. Então, exatamente. Aí ficou todo mundo: não é nada. Aí tá bom. Aí o meu amigo ficou desconfiado e ele falou pra mim: Elira, vou ficar de olho Na nessa boneca. Na boneca. Porque tá muito esquisito. E aí, de novo, a minha amiga tinha acabado de parir, tava com o neném chorando. Então, não é nem que você não acredita, você não tem nem cabeça pra pensar naquilo. Ah, sai daqui, boneca horrorosa. Mas eu acho Sabe? que nessa hora o psicológico fica meio abalado, Então, né? Porque a gente tá cansada. Tudo isso, você tá vivendo ali... Tá um down, né? E aí, você não está deixando a sua filha de lado, mas você é muita coisa. Sim. Aí, já... O irmão dela, meu amigo, já... Vou ficar de olho, Ira. Né? Não vou fazer nenhum escândalo ainda, mas vou ficar de olho. E aí ele realmente começou a monitorar a boneca pela casa. A menina mais velha continuou com essa relação com a boneca pra lá e pra cá, mais grudada ainda, mais grudada. E aí esse meu amigo percebia. Às vezes ele passava no corredor, a boneca tava lá no fim do corredor. Aí ele passava na cozinha, a boneca tava na cozinha. Só que até então ele, vão me chamar de louco, né? Ainda precisava de mais coisas. Aí, isso todo mundo vivendo a sua vida, porque você tem que trabalhar, você tem que ir pra escola, você tem o cara ali alucinado com a boneca, né? Enquanto isso, vida correndo e tal. Até que ele pegou essa boneca e falou: quer saber? Não vou esperar acontecer nada. Antes que essa boneca mate alguém aqui dentro,
Ele foi lá no final do quintal. O pai dele tinha, sabe, uma portinha, tipo o tamanho de banheiro, que deixa a ferramenta, né? Porque é interior, quartinho de bagunça. Assim. Isso, bem pequenininho. Como tinham ferramentas, e aí você tem medo que as pessoas roubem, eram trancadas com cadeado e corrente. Ele jogou aquela boneca lá, trancou o cadeado e com a corrente e deixou lá. E a criança? Aí ele, se a criança chorar, eu pego de volta, mas eu vou tentar tirar dela porque tá muito estranho. Mesmo que não fosse espiritual, psicológico também tava esquisito. A criança tava ali alimentando, né, uma amizade com o objeto. Exatamente, o negócio ali. Então ele tava muito preocupado com todas essas situações. Trancou a boneca. Passou, né, à noite, chegou no outro dia de manhã, ele, aquela coisa meio dormindo, ele saiu do banheiro, foi na cozinha, né, tomar o café dele. Quando ele olha assim pelo corredor de lado, que ele vê, a boneca estava sentada no sofá da sala. Quem tirou esse Satã de lá de dentro? Exatamente, ele falou a mesma coisa. Ele saiu, você tá aqui, seu desgraçado. Falando com a boneca. Já pegou a boneca. Aí quando ele levantou a boneca, embaixo dos pés dela, tava tudo gasto. Isso me pega muito, Ira. Quando você me contou essa história. Por isso a boneca dos pés gastos. Porque ele levantou. Foi aí que, tipo, se ele tinha qualquer dúvida ali, ele... A boneca anda! A boneca anda, ela tá com os pés gastos. Essa história essa dá um curto, eu falei pra você. Tava gasto. Como que gasto? Mas e aí? Fez o que com a boneca? Aí ele já tava... Porque lembra que eu falei que ele que ficou de olho na situação quando a mulher foi lá. E a mulher avisou, faça alguma coisa. Aí ele chamou a família e aí ele tacou fogo na boneca e ela foi enterrada. Gritou, Enterraram lá no fim da Vila Nova, lá na cidade de Registro, está lá. Então enterrado. Você que é aí de Vila Nova em Registro... Saiba que na rua, qual é a rua aqueles, né? Tá enterrada a boneca dos pés gastos. Gente, essa história me pega muito, porque ela tem... Eu não me lembrava do beliscão. Mas ela tem umas coisas que fogem do convencional. Por exemplo, a Annabelle. A Annabelle não faz nada. A Annabelle fica... Paradinha, criança. Não faz nada. Simplesmente é tudo que acontece em volta dela. Inclusive, já criaram umas teorias de Annabelle que tudo que poderia acontecer em volta da boneca era coisa da cabeça dos donos e nada dela, porque ela tá quieta, não fazia né? nada. O Chuck pelo menos andava, matava, assassinava as pessoas. Só que essa tem detalhes que agora eu falei, não lembrava do beliscão. O beliscão é muito bom. Porque é bem coisa de criança, beliscar a outra. E a boneca ia lá no bebê e beliscava. E outra coisa, a boneca tá com o pé gasto. Então ela assim, ela não simplesmente andou. Ela, tipo, forçou andou muito, mesmo. andou pra caramba pra gastar aqueles pés de plástico da boneca. Exatamente. Ela andou. Ela tinha nome essa boneca, não? Não me lembro. Eu só sei que quando eu vou para Registro, eu ainda encontro os meus amigos, Mas você né? sabe onde ela tá enterrada, lá em Registro? Claro que eu sei. Aí, hoje, a criança que na época tinha 5 anos, né? Hoje ela chama-se Andrei Fernandes. Hoje ela cresceu, quando eu vou pra Registro, eu falo pra ela. E aí? Ela, ai, gente. Quantos anos tem boneca. hoje essa menina? Ai, eu também não lembro quantos anos ela tem. Mas ela... Vai entregar a minha idade, né, gente? Já faz tempo. Eu adoro essa história. Eu amei essa história. Essa história é incrível, assim. E lá todo mundo conhece, os vizinhos. Tipo, é uma história nossa ali. É uma história familiar. Né? Caramba, é uma história... registro, hein? Atenção registro. A boneca tá sepultada em um lugar. Sepultada. Quem achar... Imagina, vamos lá desenterrar, a boneca tá inteira. Faz a parte 2, né? Ela Revival. tá inteira. Nossa. Cara, se você quiser um dia pregar uma peça nessa família Nossa, aí... Vamos! Você desenterra e coloca ela no sofá. A gente vai lá, grava uns stories. Imagina a boneca cheia de terra, assim, ó. Não, esse meu amigo, ele tem imã pra essa história. Mas só uma pergunta, rapidinho. Antes de você continuar. Ele perguntou, quando ele viu a boneca lá em cima, ele perguntou pras pessoas, quem tirou? Sim, sim. E ninguém tirou. Não, ninguém. Ninguém tirou. Ele tem imã. Assim, e como eu falei, ele tava monitorando, ele tava de olho na boneca e ele tava preocupado com tudo pra que ninguém taxasse ele de louco. Ele de louco, claro. Ele precisava fazer ali Então assim, tipo, eu dou esse resumão. a vigília. Mas isso foram dias. Dias ele prestando atenção em vários detalhes. E ele sabia que, pô, quando ele virou os pés gastos, aí ele falou pra irmã dele, falou pra todo mundo, falou, gente... Essa boneca agora andou. eu vou tacar fogo nessa boneca. Gente, e pra você ver como que é o imaginário, né? Eu estava pensando isso esses dias. A gente tem medo de bonecos. Você para pra pensar?
A gente veio de uma geração que o Chuck nos amedrontou. Agora a Annabelle pegou o lugar dele. Na minha época, era o Chuck. E eu morria de medo do Chuck. Se você assistir os filmes do Chuck, é engraçado. Ele andando assim. Infantil, né? E tem um vídeo, acho que era do Parafernália, que o boneco vem atrás da menina e ela liga pro 90, pelo amor de Deus, me ajuda que eu quero, o boneco vai me matar. Aí o cara fala do 90, qual é a altura desse boneco? Aí ela, ele deve ter uns 40 centímetros. Aí ele, então chuta ele. Aí ela, tá bom. Ela vai lá e vê o boneco. Tipo, a gente tem medo de um bonequinho. Que é algo que todo mundo que assistia ao Chuck, o Brinquedo Assassino. Morria de medo, né, Morria de medo, mas fala, por que ninguém nunca chuta essa porra desse boneco? Porque ninguém chuta. Passa com carne Agora, em cima. já no caso da Annabelle, eu acho que a Annabelle, o peso é o capeta que vem com ela. É o capeta, isso. Que aí é o medo do capeta. Então, mas aí eu acho que eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte. Bonecas sempre foram assunto do esotérico. Isso acho que teu testemunho, Dani, não é de hoje. Desde sempre, quando a gente está falando sobre representações simbólicas, né? O ser humano, ele é um animal simbólico, né? Então, ele tem a questão de criar e interpretar símbolos como uma característica biológica nossa, né? Então, você vê que, por exemplo, nas primeiras pinturas rupestres, assim, né? Muitos antropólogos, né, falam que eram maneiras dos antigos, né, tentarem evocar situações ou deuses que eles acreditavam. E essa representação, quando a gente está falando de uma boneca, desde muito tempo a gente cria bonecas para propósitos mágicos, né? Sim, sim. Então, pensar o maior clichê de todos, assim, um boneco voodoo. Que é um boneco que você está representando uma pessoa e você pode fazer algo bom, espeta ele, né? Então, algo nesse sentido. Isso sempre existiu na humanidade. E também, voltando para uma explicação ainda esotérica, por que esse tipo de coisa acontece hoje em dia? Eu acho que, principalmente para crianças, o brinquedo acaba se tornando um foco de atenção muito poderoso. E tem muita gente que fala que crianças, eles têm essa barreira, né, do véu muito mais fino do que os adultos, né? Eles não acreditam ainda no impossível. Sim, total. Né? Total. Tudo é possível, né? Então eu imagino que, por exemplo, um brinquedo, um boneco, vai ter gente que vai acreditar na má intenção de alguém que mandou o presente. Mas eu acredito que se a gente está vivendo num mundo em que a gente consegue ver o que é físico, o que é o material, e que existe um mundo invisível, onde coisas estão acontecendo, eu não acho nada improvável de que você tenha alguma força, alguma entidade, algum ser que se aproprie do brinquedo como uma forma de se alimentar daquela intenção, daquela atenção e daquela energia que está sendo depositada naquele momento. E eu acho que isso se reforça muito nessa história, principalmente naquela coisa de afastar a criança. Porque quando você afasta a criança, meio que a atenção toda é sua. E aí eu vou ter diversas crenças religiosas que vão falar, né? Pode ser um parente que morreu, obrigado. Pode ser uma questão kármica que a criança veio de outra vida. Pode ser um amigo imaginário. Um amigo imaginário que criou vida, virou uma tulpa, por exemplo. Virou o quê? Uma tulpa. O que é tulpa? Tulpa é uma crença tibetana que eles acreditavam que você poderia fazer uma série de práticas e dar vida a pensamentos. Ao que você quisesse. Ao que você quisesse, de fato. Então isso é muito base para diversas crenças esotéricas hoje, de formas de pensamento, isso talvez seja um termo mais comum que o pessoal costuma acreditar, que se tornam tulpas, né? Que meio que saem do controle, né? Tulpas. Então vamos dizer uma grande lenda urbana, uma baleia azul, por exemplo, né? Sim. Que meio que é uma brincadeira, uma lenda urbana, mas que se manifesta... Slenderman. Não teve duas meninas que mataram? Que mataram mesmo. Mas teve uma lenda urbana, você falou isso agora, eu me lembrei, que se tornou real e anos depois, recentemente agora. Teve até notícia, eu estava assistindo, como é o nome daquele jornal Hoje, na Globo. Antigamente diziam que tinha alguma pessoa que se sentou no sofá do cinema... Se espetou com uma agulha. Se espetou com uma agulha que tinha sangue infectado com HIV. Isso lá nos anos 80. Anos 80, anos 90, não é? Sim. Só que teve um tempo atrás que tinha um cara que tava espetando as pessoas na rua com agulhas. E passou no Jornal da Globo.
E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Estamos se tornando reais? Tá se tornando real essas lendas urbanas? Então, é bem aquela história também do que uma mentira muito contada por várias vezes se torna uma verdade. Você passa a acreditar naquilo, Sim. né? E as lendas urbanas têm muito disso também, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que, assim, lenda urbana é uma coisa muito legal, né, Ira? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente já teve diversos Vocês fizeram podcasts. Um episódio esses dias, né? Nossa, sobre lendas podcasts urbanas. até de lendas urbanas regionais, assim. E é muito legal que tem umas que se interseccionam, né? De regiões diferentes, mas que são muito parecidas. Sei lá, Loura do Banheiro. Loira do Banheiro. Que, pô, todo lugar tem, né? Sim. E é muito interessante que parece mesmo que ganha vida, né? Sei lá, a gente pode tentar buscar explicações diversas sobre isso. É o tipo de coisa que a gente precisa também tomar um pouco de cuidado, porque às vezes lendas urbanas podem afetar pessoas na vida real. Sim. Eu fui né? na escola onde ela teria morado, a Maria Augusta. Mas eu tenho medo. A loira, eu realmente tinha medo da loira do banheiro. Você tinha medo da loira do banheiro? Tinha, porque eu tentava, sabe? Você tentava invocar? Eu Eu tento até hoje. Ó, brincadeira do copo, do compasso, viagem astral, chamar a loira do banheiro, chamar assassino mato, tudo eu tentei fazer, lógico. Mas, ô Ira... E hoje em dia, assim, se aconteceu qualquer coisa em casa, eu já tô com o celular. Eu também. Cadê? Barulho. Opa, Story. opa. Pera, não tá gravando, agora vai. Volta, espírito, aqui, por favor. Você já tentou invocar a loira do banheiro? Claro. Quando era criança? Claro. Aí eu escola saí correndo mesmo? de medo na escola. Você é da amiguinha? Saí, fui propósito também, saí no meio da aula, porque aí você podia, né, sair, não tem ninguém. Aí Sim, você vai no banheiro tá de tudo boa, vazio. geralmente só tem uma ou outra pessoa tímida lá dentro, fugindo da vergonha na sala de aula, fugindo de algum bullying. Sim. E geralmente essa pessoa não faz nada, aí senta no banheiro, pô, eu estudei em escola pública, Eu gente. também. Então, aquela coisa. Parece uma prisão, tudo cinza, cheio de grade, tudo pichado. Tudo pichado, eu ia falar isso Tudo. agora. E banheiro das meninas, batom, tudo pichado com batom. Espelho quebrado, vaso quebrado. Não, é o banheiro propício pra loira do banheiro, né? Exatamente. Então, eu achava aquilo sensacional. Eu tinha medo, mas eu achava sensacional aquele ambiente. Eu também. E aí eu também entrei, aquele gelo, sabe? Aquele frio na barriga. Faço ou não faço? Será que é verdade mesmo? Fui até a descarga. Depois eu fui até o espelho. Aí eu não aguentei sair correndo. Mentira. Olha, fez pela metade a Saí loira. correndo, eu fiquei com medo. Não, aquele banheiro lá, eu tenho certeza que ela ia aparecer. Ela ia aparecer. Não, aquele banheiro escuro, sabe? Lá no final da escola, claro que ela ia aparecer e me matar. Cara, você sabe que tinha um banheiro desse? Você sabe que eu quase fui reprovado em educação física na escola. Educação física, Caramba. porque eu não gostava de jogar Não ia, futebol né? com os meninos. Sabia. Não, eu gostava de pular corda. Eu detonava na corda, mas o pessoal ficava me xingando de viadinho. E aí, lá na quadra tinha um banheiro que eu falava, nesse banheiro a loira vai aparecer. E aí eu entrava naquele banheiro e falava, cara, eu vou invocar a loira do banheiro. Mas eu nunca tive coragem. Eu nunca cheguei o que você fez Eu ainda, fiz das até 3 aí. cargas. Depois. Bom, mas aí depois trancou, né? O cu trancou. Claro, aí... pra sempre, Ai, né? Meu Deus, ela Morre vai de me medo. perseguir pra sempre. Mas foi a única vez que você fez ou já fez Foi algum? a única vez. Não, da loira do banheiro só. Né? Eu iria conhecer lá a escola na cidade, em Guaratinguetá. Eu gostaria de conhecer, mas eu não sei se eu ia invocar, não. Talvez só se eu levasse alguém comigo. Porque a gente poderia invocar, mas eu não sei o que ia vir atrás de mim. Porque o jogo, ele tem um pouco dessa coisa que é meio proibida, né? É, E sim, você foi um cara muito caxias, mas isso assim. que me chama a atenção. Então, mas essa questão, aí eu prefiro ir, já que é pra ir pro negócio proibido, aí eu quero mergulhar. E aí eu quero o ritual. Sim, é o que eu também gosto. A experimentação. Nesse sentido, eu acho que eu sou muito parecido com você. É que eu acho que o jogo... Ele Não, tem porque tudo é muito- ritual, não é? Acaba tudo sendo um ritual. A Você loira tem do completamente- banheiro é um ritual. É um ritual. O que é o ritual? O ritual é quando você tem um passo a passo e pra causar algum efeito. Tem Sim. um jogo chamado Control que fala muito sobre isso, né? Ritual pode ser qualquer coisa. Pode ser o ato de você acordar, tomar o café, tomar aquele banho, escovar os dentes. Que você repete, tem sempre umas regrinhas E tem ali. aquela coisa que, tipo assim, por exemplo, se você por exemplo, putz, saí de casa e não tomei o café, meu dia não vai ser legal. Sim, Então sim. acaba sendo um ritual Eu sou também. assim, eu arrumo minha casa inteira, lavo toda a louça, guardo as roupas pra eu conseguir trabalhar. Se eu tiver uma cueca jogada ali, eu não Quer consigo morar na minha trabalhar. Demorou pra ficar assim da minha. Então, é o cara que vai pro jogo de futebol com aquela cueca da sorte. Sim, O meu sim. time perdeu porque eu levei minha nova namorada e toda vez que eu começo um namoro e levo e... A nova... eu perco. tipo, então as pessoas... Porque isso é humano. As pessoas fazem essas correlações de maneira bem ampla. Mas o que eu queria falar é que, pra mim, o jogo, ele tem muito aquela coisa do adolescente. Sim, sim. Que fica aquela coisa meio inconsequente. Eu gosto da inconsequência
Só que aí quando eu tô com profissionais. Naquele pra sentido... caso aconteça algo errado. Exatamente. Que sai do... Exatamente. Mas eu tô descobrindo um Andrei diferente. Porque eu não sabia que o Andrei era assim. Ele espera que tenha alguém... Porque eu sou porra louca. Você fala, vamos abrir aqui agora. Eu falo, bora. Vamos. Porque eu acho que é isso que chega. É isso que me dá um negócio. E o Andrei, eu tô vendo que não. Ele dá uma... Muitos anos de magicando ali, entendeu? Entendi. É sério que você é esse cara medroso, aqueles loucos, né? Não, que eu joga, muito... né? Cara, eu sou muito covarde. Sério? Eu sou o cara, tipo assim, igual criança. O que você tem medo, André? Eu tenho medo escuro. Eu sou aquele cara que eu fico coberto da cabeça aos pés e eu tenho que colocar o pé pra dentro, porque senão o Isso eu também. puxa. Não, eu não consigo dormir com o pé descoberto. Você consegue? Eu não consigo. Eu não consigo Eu não também. Gosto de consigo. desafio, eu fico testando. Eu Não! tiro, aí eu coloco. Pegou aquele fico meme. assim. Você viu aquele meme? Não deixa o pé pra fora que o diabo vai comer ele. Aí você bota a bunda pra fora. Exatamente. Ou quando eu falo, o diabo vai lamber. 3 da manhã. Então você nunca fez nenhum jogo. Não, então, essa é a questão. É meio contraditório isso que eu vou falar, mas apesar de ser muito medroso, eu sou curioso. Eu não sou sensitivo, mas eu quero ter a prova. Sim. Então eu tô sempre numa fronteira, que essa fronteira eu tô aqui, eu tô lá. É o fronteiriço, né? Sou o cara em cima do muro. Existe ou não existe? Eu me alimento dessa adrenalina da eterna descoberta. E o fato de jogar pra você seria pular pro lado do creio ou não? Não, Tipo, é que eu sair acho de cima do muro. É que eu acho que talvez o incômodo seja descobrir, fazer alguma coisa errada. Sim. Deve ter uma psicologia forte aí por trás disso aí, deve ter. nesse sentido. Mas é algo que, por exemplo, eu não jogava, mas eu ficava no mesmo ambiente observando. Sim. Sacou? Foi o que você fez em casa. Você ficou... O Andrei, gente, ficou em casa sentado no sofá, enquanto a gente jogava e ele assim, ó. Passa mal agora. Só... Tem um espírito ali. Ai, tem coisa ali. Ih, tô passando mal. Vamos lá, Andrei. Não, eu não consigo. Eu sempre Então, eu não vejo fantasma, eu não sinto energias. É algo que eu tô trabalhando em mim ainda, nesse sentido. É algo que eu já coloquei pra mim que eu quero ser esse cara em algum momento. Então, eu mas estou estudando pra isso. Quando a gente jogou, não sei se você lembra, você falou que não vê, mas o Spook já tava falando que tava vendo. Eu lembro que na época, no dia... Amigo, o Spook vê tudo, né? Ele falou que vê tudo. ele falou, né? já tem uma coisa grande querendo entrar, mas eu não vou deixar. Aí eu assim, ai, que ótimo. Ele falou pra mim. Inclusive o Spook, o Rodrigo tá convidado pra vir aqui. Ele falou que vem pro LendaCast também. Dá um abraço aí pro Um Rodrigo. abraço pro Spook. Faz tempo que eu não falo com ele. Pro Spook e pra Dani. E aí ele falou, tem coisa lá fora. Uma vez ele falou assim, tem um bestial no teu quarto. O que você invoca aqui, Daniel? Aí eu falei, o que é um bestial? Ele falou, é um espírito do mal, muito, que já tá se tornando animalesco. Ele tá em cima, tô olhando pra você. Eu falei, deixa aí. Ele falou, não posso deixar. Eu falei, então vai, limpa, mas deixa eu fazer um story antes pra você. E vira aqui, então eu entidade. sou esse cara. Às vezes eu falando desse jeito, parece que eu tô tirando sarro. E não é. Não é isso. Eu realmente quero que tenha. Quando alguém fala assim, tem uma casa assombrada. A gente gravou um episódio recentemente sobre a mansão Winchester. Tem uma casa assombrada. Se afaste dela. É onde eu quero ir. Você entende? Eu vou falar um negócio que os esotéricos não gostam que eu fale. Fala. Polêmicas. Que é o seguinte. Cara, se tu não acredita na parada, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Sabe por quê? Porque, tipo assim, existe um... E aí eu concordo com você nesse ponto. Quando a gente tá falando da tabuíja, né, aquela coisa. Existe um moralismo do tipo, não faça, mas eu posso. Você não pode. É o que eu falei, Então, falei. quer dizer, Por quê? Eu tô no meio dos esotéricos já tem bastante tempo, assim. Aham. Então, tipo assim, cara, todo mundo tem problema. O esotérico é só alguém com mais uma religião. Coisas incríveis acontecem, não deixam de acontecer, existe alguma coisa. Eu também acho. Existe um papo, que aí eu concordo com você, que é aquele papo do... Ai, se você fizer, a sua vida vai se desgraçar. E, cara... 90% da população Já é desgraçado. mundial já é desgraçada. Não, mas eu tô falando assim, a maioria da população Então vambora, né? às vezes tem até uma religião, mas não é aquele cara que pratica tão intensamente. Sim. É aquele cara que faz bobagem normalmente, faz uma brincadeira. E tipo assim, ninguém morre. E aí parece que fica essa coisa do tipo, lá, foi brincar com o espírito, como se estivesse esperando pra dar certo. Sim. Sendo que, na verdade, tipo assim, tem um exemplo disso que a gente comentou no início do podcast. Cara, a gente já te conhece já há anos.
Se fosse realmente brincar com essas coisas, fosse transformar a vida da pessoa, você tava morto há muito tempo. Já tava, da maneira que exatamente, você trata essas coisas, né? Tatuagem, tipo, você não pode tatuar, porque senão você vai puxar a energia daquela coisa. E eu hoje eu olho e falo, cara, tem algum nível de coisas que acontecem, mas no duro, é cego guiando cego. Você vai trazer a pessoa que vai falar, ó, é assim. Só que você vai passar a sua vida toda brincando com várias coisas e você vai ter uma vida normal. Desgraças vão acontecer, assim como benesses muito poderosos vão acontecer também da mesma maneira, né? Sabe do que você me lembrou, você falando isso? Você lembra daquele cara que chutou a santa? Lembro. Lembra desse caso do cara que chutou a santa? Jogar até que faz tempo isso. Foi, faz muito tempo. Né? Eu era criança. Eu já era uma criança esotérica. Eu já era uma criança mística, evangélica. Foi ali o crescimento do neopentecostal. Eu achei aquilo, Ira, de uma falta de respeito. É neopentecostalismo. Nossa, agora pentecostal. Neopentecostal. Foi ali que foi, tipo, a derrocada deles mesmo, porque depois também parece que isso não existe, finge que não existe. É uma página apagada, parece que ele tá morando fora agora, mas eu vi um vídeo que foi a Fatos Desconhecidos que fez, falando, né, do que Nossa, já deu aqui. Não é? Do que aconteceu, que ele chuta a santa. E na verdade ele não chuta, ele chuta, óbvio, mas não chuta no sentido de essa merda. Não, ele mostra, ó, isso aqui é uma. E isso foi no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Foi uma coisa assim, nada assustador. O que poderia acontecer? Hoje o cara mora nos Estados Unidos, grava pregações no Facebook e está vinculado, fiel seguidor de Bolsonaro. Que not surprise. Mas eu acho que o que mais de desgraçado aconteceu na vida dele foi o depois, porque ele teve que vir e pedir desculpa. Porque acho que até... Eu não lembro se era... Eu não lembro qual era o líder da igreja dele, mas o líder da igreja dele, pelo que eu me lembro desse vídeo que eu vi, falou pra ele, falou, cara, você tem que pedir desculpa, cara. Eu não lembro você tem que vir e fazer... Mas independente de todos os detalhes, mas eu me lembro que quando eu vi isso me causou uma repulsa, assim, porque tudo bem, é uma imagem mesmo. Só que envolto, a gente falou das bonecas agora, envolto naquela imagem, existe uma fé absurda, uma história, cultura, sentimentos, tipo, né? respeito às pessoas mesmo. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem a Aparecida do Norte, né? Que é o Santuário de Aparecida. E lá tem várias histórias sobrenaturais. O cavalo, por exemplo, quando ele vai entrar, conta-se, né? Que quando O ovo tava inteiro no porta-malas do cavalo. O ovo tava inteiro. O Padre Patrick falou disso hoje. O porta-malas, os ovos. Mas tem uma história lá em Aparecida que falam que quando um dos escravizados foi rezar pra imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Que era uma imagem negra, pretinha, que tinha um manto. Primeiro foi encontrado o corpo, depois a cabeça. Eles colam e colocam um manto nela. E aí conta-se que esse escravizado entrou, ele tava com algemas. E aí um dos senhores brancos falou assim, não é pra entrar aí pra rezar, é pra gente só. Eu vou quebrar tudo aí. E aí ele entra com o cavalo na igreja pra quebrar tudo e os pés do cavalo grudam na porta da igreja. E aí o cavalo não consegue entrar. E ele cai do cavalo e o cavalo só consegue recuar. E lá em Aparecida tem a pedra que tem a marca da ferradura. Grudada. Agora é o seguinte, quem é que vai desmentir essa história? E aí? Desmente. Primeiro, você tem todo o direito de não acreditar. Todo o direito de não acreditar. Você e eu, nós temos todo o direito. Você tem todo o direito de não acreditar nessa história. Só que tem a pedra. Alguém foi lá e esculpiu a pedra pra contar essa história? Pode ser. Ou pode ser que não. Pode ser que não. Já foi agora. Isso, você para pra pensar que isso... O invólucro dessa história ou dessa lenda tem uma coisa muito maior que fala de escravidão, de um tempo ruim no Brasil, de fé. Então, assim, isso que importa. Agora, se você ficar tentando esmiuçar, imagina eu pegar a pedra e falar, mentira, tal. Cara, minha vida tá ferrada. Não, e daí, babaca? E daí, babaca? Tá? Exatamente. Mas acho que o ponto interessante é exatamente isso que você falou, Daniel. O Alan Moore, que ele é o roteirista dos mais famosos, assim, de quadrinhos, então, mais famoso. O cara é uma lenda, né? Inglês e tal, né? Ele fez bastante sucesso com obras como Watchmen, Prometeia, por aí vai. O Piada Mortal é dele. E ele é mago.
Ele se auto-intitula mago. Mago. Né? Inclusive, ele... Deu uma entrevista pra gente, Não, brincadeira. Em breve. Ele foi o criador do Constantine. Só que ele não tem propriedade sobre o personagem e o personagem avançou. Inclusive, tem uma história maravilhosa do dia que ele encontrou o Constantine na vida real. Olha aí. Muito maneiro, né? Cara, o Alan Moore dá um podcast próprio, assim. Ele é um cara muito foda, assim. E ele tem uma perspectiva que eu gosto muito, porque eu sou autor, eu sou escritor, né? Eu sou o cara que confecciona as histórias. Olha, eu não sabia disso, não. Então, e ele... Segredos hoje, hein? Segredo, tem 2 livros publicados na aula. Todo dia. Olha aí, ó. Mas ele tem uma crença muito interessante que ele fala sobre o que era o mago antigamente. O mago era o escriba. Por que o escriba? Porque quem era alfabetizado, sei lá, no Egito Antigo, na Idade Média, era aquele cara que ele era o clérigo. Porque era o único cara que tinha estudo. Ou você era o rei, fazia parte, o faraó, fazia parte da monarquia, e você precisa estudar para aprender sobre as coisas, para tomar as decisões, ou você fazia parte do templo, né? Do clérigo, né? Então você tinha os textos, precisava ler os textos, escrever os textos, lá, 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 lá. Então a magia, por exemplo, se você for até pegar os grandes filósofos, Aristóteles e tal, era uma galera que eles eram polissêmicos, né? Eles eram mágicos, arquitetos, matemáticos, engenheiros, eles eram cientistas, filósofos, né? Então você vê que você consegue traçar esse paralelo que o ato de você, muitas vezes, criar histórias e ser alfabetizado está muito ligado à magia nesse sentido. Hoje em dia, o que seriam esses magos? São os publicitários, são os escritores, porque eles conseguem transformar a realidade na escrita e na arte, né? Eu, por exemplo, e eu acho que essa definição, eu entendo que ela é muito ampla para algumas pessoas, porque as pessoas acham que a mágica é você roubar no jogo. Magia é você roubar no jogo. É você fazer um abracadabra e sua vida está mudada. Mas tudo existe num contexto. Eu não conheço nenhum mago que consegue ganhar na loteria do dia pra noite. E eu não acho que eles são menos magos por causa disso. Sim, sim. Porque isso não tem a ver com ceticismo, isso tem a ver com contexto, né? Inclusive tem muita gente que acredita hoje que só o fato das pessoas serem alfabetizadas, elas estão acima do que muitos magos da antiguidade que não tinha um celular na mão para ver a parada e tal. Então, nesse sentido, a gente tem essa coisa da magia nesse sentido. Então, quando você conta essa história da igreja do cavalo, o que ela conta pra gente? Cara, ela conta, como você falou, sobre um povo sofrido, que conseguiu vencer uma opressão através da fé. Da fé, exatamente. E isso pode parecer boba, é uma historinha. É claro, você pode, como o Daniel falou, você pode acreditar em tudo que você quiser na sua vida. E pode desacreditar em tudo que você quiser. Mas isso dá força para as pessoas. Sim, sim. E exatamente. Olha como é que isso é poderoso. Isso vai ter a ver com folclore, isso vai ter a ver com mitologia, isso vai ter a ver como que as pessoas constroem valores, e olha como é que isso tem a capacidade de alterar a realidade. Inclusive, indifere se essa história existe ou não. Sim, é o que eu disse. Quando a gente vai gravar coisa no Mundo Freak, a primeira coisa que a gente fala, gente, se Jesus histórico existe ou não, se a Bíblia está falando sobre algo que aconteceu ou não, se o dilúvio existe ou não, isso é irrelevante. Eu sei que pra galera que tem fé, acha isso muito, mas pra galera que é cética também, é irrelevante se existe ou não. Sim. Não importa, o que importa é que aquela história, ela tem uma força que ela consegue transformar a vida das pessoas. Eu sempre uso a palavra arquétipo de Jesus, que pra mim é o que funciona. Exato. Acreditando que ele existiu ou não, mas qual é o arquétipo? O amor. Então é só isso. Toca a música de amor agora. Toca a música de amor. For on the time, spirit occasion new. O último dos apaixonados. Amo essa música. Celine Dion, me liga. Então, por exemplo, hoje em dia, o que é... Inclusive o Alan Moore e vários outros especialistas defendem isso. O que é hoje a mitologia moderna? São os super-heróis. Sim. E aí você vai falar, pô, tem menos ou mais poder... A questão é, o cara vai ter a foto do super-homem na carteira, ele vai ler o gibi e ele vai assumir aqueles valores... Sim. E vai, tipo, às vezes o cara tem que passar por uma prova, tem que passar por uma rua escura, tem que passar por um desafio na vida, e o cara vai lembrar, cara, eu preciso passar por isso. Sim. Porque ele cresceu lendo essas histórias. Essas histórias conseguem transformar a vida das pessoas. É exatamente isso. Então isso que deveria ser importante com relação a essas histórias. Você falou eu adoro as histórias de Jesus e Bíblia, adoro. E quando eu falo que eu vejo a Bíblia como um livro de fábulas, as pessoas querem me matar, mas ele é um livro de fé, ele claro. É sensacional. Mas é sensacional. Umas fábulas ali. E o Andrei falou do dilúvio.
Pra mim, o padre Carlos falecido já, que era... Eu fui muito tempo de grupo de jovens, sempre falou isso, né? Sempre foi a bichinha católica. E ele falou... Quando ele deu um curso de Bíblia uma vez, ele falou pra gente que eram os líderes do grupo fazer. E eu lembro que eu fiz. Quando chegou nessas partes que ele desmistificou essas histórias, quando ele falou pra gente assim, Explicou Adão né? e Eva não existiram. É parábola. Né? Por exemplo, a parábola que mais me pega, que eu sempre choro, é o filho pródigo. Quando ele volta, que o pai, ai, que lindo, não sei o quê. Só que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu no efetivo, no concreto. Quando ele falou que Adão e Eva não existiram, eu me lembro dele usando o termo. Ele era português e falava, pois Adão e Eva não existiram. Aí eu assim, chocado. Ele falou, aí ele pegou e falou assim, a cobra falou? ninguém. Eu falei, e a cobra não fala. Ela não fala. Não fala. E aí eu fiquei assim, chocado. Mas se você chega pra uma pessoa que isso nunca foi explicado, que é uma fábula, que é uma maneira de se explicar, ninguém sabe quem foi o primeiro Adão, a primeira Eva. São povos que vão... Porque se a gente for pegar a retórica da Bíblia, nós somos todos frutos de incesto. Porque Adão e Eva são os principados, o resto é tudo irmão. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, assim, que o pai, Adão, vai comer a filha. E ele fala, vamos logo, a gente precisa procriar. É até biologicamente incorreto. Você vai ver a galera da monarquia, por exemplo, que mantinha a linhagem sanguínea dentro da própria família. Dá ruim, gente. Dá ruim. Por isso que Tem nós como somos dizer. Agora, quando você me fala, por exemplo, você falou do dilúvio, que me abre coisas... Quando as pessoas falam assim, gente, eu queria muito ver como é que foi a Arca de Noé. E teve um cara que construiu uma Arca de Noé em tamanho real. Teve um cara e eu falo, pra mim existiu, só que ela nunca existiu. Olha eu sendo cancelado. Agora sim. A minha maquiagem. Cancelado. Entendeu? Exorcizado. Então, só que algumas religiões falam, não, existiu sim. Sim. Eles trabalham o literal. O literal. Né? Eu me lembro que uma vez ele deu uma explicação falando do Mar Vermelho, que tinha uma parte do Mar Vermelho, não sei se era um rio, alguma coisa, que baixava a maré e fazia com que eles conseguissem passar. Mas não que se abriu. Só que eu, na minha fantasia, eu quero ver o mar se abrindo. No filme Príncipe do Egito, tem uma hora que eles estão passando no meio do mar, assim, é lindo. E os peixes aí vem uma baleia, faz... Aí eu... Deus é o Deus de promessa lá Bachúrias, porque você quer acreditar nisso. Só que virou até evangélico, eu virei evangelho, mas os católicos falam em língua também. Falam em língua. Tem a renovação carismática, eles começam a sim, o Espírito Santo. Tem também. E aí, você percebe que como essa fantasia, né, maravilhosa, ela nos faz acreditar. Quando eu começo a falar isso com a minha avó começa a levantar a mão e glórias a Deus. Nossa, dourada subindo. É a coisa mais maravilhosa. Em fogo para o céu. Agora você imagina se a gente é o cavalo de fogo. Quando eu vi. É o cavalo de fogo, exatamente. A gente, pessoal, isso daqui a gente não tá tirando sarro, porque a galera vai começar a comentar, vai falar assim: fala mal da Bíblia que vocês vão ver. Não é isso. Mas eu tô falando que é tudo tão maravilhoso que isso faz parte da fé. Né? Você quer acreditar nisso? Beleza, cara, acredite que... Imagina a gente encontrar o topo um dia com uma arca encalhada, era meu sonho. Olha lá! Teve uma galera que falou que desceu, já foi em Sodoma e Gomorra, que eu queria que Deus destruiu com fogo. Então, quer dizer, são histórias tão maravilhosas, né? É muito legal. Cara, é muito engraçado isso, porque eu sou o oposto do crente religioso. Eu sou muito averso a ideia da religião em si. Não tem problema com a crença ou com as pessoas seguirem e tal. Mas pra mim, religião é coisa de homem e acabou. Pra mim também. Mas eu adorava... Eu estudava em uma escolinha crente, escolinha Planeta Azul lá de Jacarepaguá. E era uma escolinha crente. E aí ele tinha momentos em que ele dava as histórias, contava as histórias. E pra mim, era Senhor dos Anéis. Eu também fazia uma escolinha que era evangélica. E eu tenho esses livrinhos, eu vou trazer um dia pra mostrar aqui no podcast, prometo, no LendaCast. Chama Nosso Amiguinho. Era uma revistinha que era evangélica, que eles explicavam com tanto desenho bonitinho. Ligue os pontos. Jesus, liga para... Aí você liga assim, Nossa, o pontinho. isso é projeto. É projeto. Era maravilhoso. Moisés abriu o mar, o céu ou a terra. O mar, entendeu? Então, quer dizer, você tem ali. E é maravilhoso.
Só que depois você vai desconstruindo, eu sempre falo isso pro meu terapeuta, que a nossa vida as pessoas vão construindo legos na gente. Depois a gente vai, não, Sim. isso aqui não existe, isso aqui não é, e tal. E tanto na Bíblia, que eu ia falar da cronologia dela, que a gente tem o Antigo Testamento, que são essas histórias mais fantásticas, e depois a gente tem o Novo Testamento, que Jesus já usava, e os evangelistas já usavam histórias mais sociais. O filho pródigo é mais social, as curas ali é mais aqui, não tem mais uma coisa... O que eu sempre ouvia, né, falava assim, não, mas no Antigo Testamento Deus falava com os homens, mas pelo pecado Deus parou de falar e mandou Jesus. Aí fica a parte da provocação. Eu acho muito legal, Vai lá. porque eu acho muito legal a ideia de um Deus que é perfeito, mas muda de ideia. Sim, não, Você parou pra pensar? Isso é uma louquice. mas, cara, a Arca de Noé é isso. Eu falo assim, então peraí, vamos parar. Todo mundo fala, Deus é perfeito, mas Deus mandou matar na porque Arca... ele se arrependeu. Porque cansou. Cansou. Ele Ai, disse- vocês são chatos. É. Ai, credo. É isso que eu falo. Mas sabe uma coisa legal? Agora Me dá até dor de cabeça, é Deus, desculpa. Vai pro corte agora do Lenda Cash. Que é por isso que eu gosto do gnosticismo. Você sabe o que é? O gnosticismo tem a ver com agnosticismo? É a mesma Não, coisa? não tem nada a ver com Então vamos lá, que agnosticismo. talvez eu vou mudar minha crença agora. Agora, não existe uma única tradição gnóstica. Meio que eram povos de crenças e tradições na época do cristianismo primitivo. Porque assim, teve Jesus, morreu Jesus. E aí a gente teve aqueles 3 primeiros séculos, meio que o cristianismo se formando. Sim. As pessoas, Pós-morte de Jesus. né? e aí termina com... Acho que a marca é o Constantino se tornando cristão e fundando ali a Roma, Vaticano... Fundando Roma, não. Roma já existia. Que é meu sonho visitar. Né? Mas até aquele momento existiram vários concílios. Que era o quê? Que era a galera que eram os seguidores de Cristo se reunindo e falando, ó... O que vale e o que não vale? Tá uma putaria essa porra, cada um acredita Vamos numa história. continuar. Mas agora você imagina, Gabriel, o que aconteceu Quem é com a- Gabriel? O anjo? Quem é Gabriel? Daniel, eu falei Daniel, pô. Quem será Volta tu, aí no vídeo, criatura vocês vão ver que eu falei Daniel. bela? Vai. Daniel, você imagina, teve vários concílios para decidir o que era válido e o que não válido. Você consegue imaginar a galera que perdeu a discussão? O que aconteceu com eles? Ficaram putos da vida, vamos formar nossa própria religião. Exatamente, só que eles foram perseguidos e mortos, tratados como hereges pela igreja. Foram os primeiros hereges da igreja, né, da maneira como Corte foi. polêmico, LendaCast. Só que o que acontece? Essa galera vazou, ralou peito, fugiu, deixou uns textos nos jarros e tal. Inclusive, quando a gente fala sobre a biblioteca de Nag Hammadi, né, os pergaminhos do Mar Morto, que foram achados agora na década de 50. Agora, né? Mas comparado com os textos bíblicos, década de 50 foi agora, né? Eles foram achados e tal. E aí que tá, é onde tá os apócrifos. E aí, eu acho esse assunto maravilhoso. Não, é maravilhoso. Entrou no que eu queria. Então- Mais uma hora de podcast. Pode colocar Não, aí mas na conta. É bem rapidamente, bem rapidamente. Pode falar. Só que o que acontece? Tem os apócrifos que já são maravilhosos, só que tem uma galera que começou a achar estranho esse ponto das diferenças entre o Velho e o Novo Testamento, que eles foram chamados de gnósticos, uma galera que seguia o gnosticismo, que é a crença de que, na verdade, o Antigo Testamento, o Deus, é um demiurgo do mal. Ele é um demônio. O ser que criou tudo, ele é um demônio que prendeu a gente no plano material e tá meio que sugando... É meio um esquema meio Matrix. Matrix meio que reformulou um pouco dessa ideia. E aí a ideia é que o Novo Testamento seria o Deus original, o verdadeiro, que tá tentando libertar a gente dessa prisão. Porque ele vem pra salvar, né? O Jesus morre na cruz pra isso. Lúcifer, o portador da luz, Jesus, né? E aí tem muita gente que faz essa ligação, inclusive com a serpente do Adão e Eva. Porque a serpente liberta Adão e Eva do cativeiro, com conhecimento. Porque quando eles comem um fruto da árvore do bem e do mal, eles conseguem discernir e conseguem falar, cara, a gente tá pelado, a gente é... Não era pra vocês descobrirem. Então... Qualquer pai... Mágico de Oz. Qualquer pai... É o Mágico de Oz. Eu assisti o Wicked e fiquei tão triste. Então é isso, essa galera acreditava que o Deus do Velho Testamento é um demônio. Mas, Andrei, você falou dos evangelhos apócrifos. Isso é polêmico, né? Falar que é um demônio, mas é o que eu gosto. Mas você falou dos evangelhos apócrifos. Eu sempre ouvi histórias, até fantásticas mesmo, sobre... Fantástica no sentido de fantasiosas. Dos evangelhos apócrifos. E a gente
Existe acesso a isso? Existe acesso Sim. aos evangelhos apócrifos? Sim. Tá. Qual site aqueles loucos? Então, Qual a biblioteca? você tem os textos mesmo, né? Assustador.com. Morte.com. Mod.com. Não, tem os textos, eles são estudados e tal. Só que acontece, os textos eles são originais, eles são da época. A questão é que, da mesma maneira como a Bíblia... Estão em aramaico morto, né? Não dá pra Não dá pra saber. traduzir. Tipo, tá tudo disponível. A questão é que, da mesma maneira como tem a diferença entre a Bíblia católica e evangélica e o Torá e o Corão, são os mesmos textos. São religiões abraâmicas. Só que tem textos que são considerados e outros não. Não tem? Sim. É os que estão na Bíblia, É a né? mesma coisa. São textos, só que eles só não são considerados. Você fala, é uma galera meio doidinha que acreditava numas paradas, mas ó, nada a ver isso aí, Nada não. a ver, Nada a ver isso. E tem todo. E o que eu mais gosto, por exemplo, é sobre a infância e juventude de Jesus. Meu Deus, você tá lendo meus pensamentos. Eu já ouvi falar coisas, ó. Eu até fiquei com medo de comentar isso no Pod Brisa, porque eu já ouvi falar coisas assim, ó. Uma vez, uma história que eu muito ouvia, falava assim: Jesus, ele matou muitas crianças quando era criança. Sim. Isso eu não tô brisando, né? Isso existe mesmo. Isso é real. Isso existe. Eu ouvia dos evangelhos apócrifos, porque Jesus era uma criança brincando com outras crianças e com o poder da vida e da morte, porque ele é o Deus. Sim. Então, tipo, cansei de você. Pum. É bem isso. Na verdade, você vai entender que na Bíblia tem um buraco na história de Jesus, né? Ele fala dele quando ele nasce, depois quando ele já tá E ele volta com tomando 30 vinho. anos, né? Mas como é que ele matou os amiguinhos dele? Então, a gente não... Então, era o que eu ouvia. Você ouvia isso também? Sim. Vou jogar pra você, porque aí depois você vai ser cancelado. Tem várias histórias maravilhosas sobre... Maravilhosas que eu digo assim, são horríveis, na verdade, né? Mas é muito porque, tipo assim, a gente tá vendo um personagem que ele não é aquilo que a gente tá acostumado pra ver. Mas assim, eu sei que esse corte é muito polêmico, essa história toda é muito polêmica, mas o que eu quero falar é o seguinte: as pessoas tendem a ver essa coisa com perfeição como ideal. Quando, na verdade, eu acho que isso mostra como que Jesus foi se tornando perfeito cada vez que ele ia aprendendo. É uma jornada do herói. Sim, e outra, é humano, né? Ele é humano. Então, isso faz total sentido. Dele criança com todos os poderes, manda... eu falo, mas eu não conto a história. O que eu ouvia desses evangelhos apócrifos, Andreira, era que Jesus, como criança, não tinha noção... Matava mandava, tipo, morte. Tipo, sabe assim, eu imagino bem assim, morte. A Ira perguntou como que ele matava. Eu não sei explicar como que ele matava. Mas o que eu ouvi era essa história. E aí vinha os pais de Jesus, né? Os pais terrenos. Brigavam com Maria e José brigavam. Não pode matar. E o Jesus revivia o amiguinho. E aí Jesus, ai... Imagina E aí a trauma da criança. Vou contar pra minha mãe que você me matou. Sabe assim? Então, assim, isso era o que eu ouvia de evangelhos apócrifos. Mas se alguém pegar só esse corte e colocar na internet, a gente vai ser cancelado pra sempre. Mas aí assistam o vídeo inteiro. Evangelho de Maria Madalena. Evangelho de São Tomé, de Maria Madalena. De Enoque é poderosíssimo. E aí você fala, caramba, o que tinha? Tem um até, eu acho que até saiu num filme do Padre Marcelo isso. Olha de aí. que uma criança tava brincando com um passarinho, que era de estimação dela. O passarinho morre e Jesus criança fica com dó e ressuscita o passarinho. O passarinho, é verdade. Tem um filme com essa cena aí. E aí você fala, onde tá isso na Bíblia? Não tem. Tá Assim onde? como Lúcifer não tá, né? Então, cara... Tem duas traduções pra Lúcifer e elas não falam sobre Satã. Eles Agora falam sobre eu me um pergunto, rei. cara, o que será que tem nesses evangelhos apócrifos que são escondidos da gente? Então, a Ira tinha uma crença muito parecida com essa, né? Do Vaticano. Da Biblioteca do Vaticano. O que tem embaixo do Vaticano que a gente não pode ver? Tem a cronovisor, já ouviu falar? Cronovisor é uma máquina do tempo que fala. O do Indiana Do Jones Ernest- novo? Bom, não sei se tá no filme, mas é de um padre chamado, acho que é Ernest, que ele teria feito uma máquina do tempo que você consegue ver através de fótons e de luz e som perdidos no espaço. Ele consegue fazer um GIF de qualquer era da humanidade, assim, tipo, até da era dos dinossauros. Um GIF ainda, viu? Tá vendo? Eu É um sempre GIF, falei isso. não é uma foto. Eu sempre falei isso no Mundo Freak. Eu tenho certeza que lá no Vaticano tem segredos. Para encerrar o podcast com uma grande revelação, eu não sei de algo dentro do que tá bem Quase aí. que eu caí. Calma. Então, Calma. Segura na minha mão. Segura, Quando tá ficando quente, segura Puxaram na pra mão. trás aqui. Cala a boca. Que tá sinistro aí. Ainda bem que eu tô aqui. No Vaticano eu não sei. Mas uma vez eu tive um sonho. Meu Deus do céu, as pessoas vão me crucificar agora. Fala, não, pode falar, que aqui eu gosto de polêmica. Eu tive um sonho, que eu tava falando num podcast esses dias. Eu tive um sonho que eu tava fazendo um rolê à noite em São Paulo, no centro de São Paulo. Sabe aquelas coisas tipo caminhada assombrada? Que a gente junta uma galera pra ver ver os lugares assombrados, sei. Inclusive, era um sonho que tava o Spook House, viu?
Eu lembro que tava o Spooky House também. Eita. E aí a gente tava com uma galera assim, e cara, a gente passou na frente da Catedral da Sé. Maravilhosa, incrível. Cara, e eu tive a certeza, eu só No acredita quem quiser. No sonho, eu tive certeza que tinha uma entidade Lovecraftiana aprisionada debaixo da igreja. Lá na cripta, né? Na Tipo cripta. um Azatote. Já entraram na cripta? Cara, Não, eu sou doido eu já pra fui entrar. lá, É mas lindo. estava fechado. É lindo. Quando eu entrei na cripta, o Dom Umes ainda... É Cláudio Umes, ele não tinha falecido. Não E é o mais túmulo aberto dele ao já tava público? pronto. Aberto ao público. Pode entrar sim, você paga. Acho que é R$13. Ah, não, então é isso. 20 reais, então é alguma isso. coisa assim. Não é aberto, tipo, você chega lá Não, e entra, né? Você Tem um paga rolê isso. pra fazer. É. Mas é incrível, os túmulos são enormes. E quando eu Ai, fui, que que eu demais. tirei foto, inclusive acho que vale até a pena voltar. A sepultura do Dom Cláudio Umes, que foi o bispo, tava pronta pra receber ele. E ele tava vivo. E ele faleceu recentemente, né? E agora ele já tá lá, então já fechou. Mas é incrível. Quando eu fui lá, tinha uma exposição de Jesus, do Santo Sudário. Eles trouxeram uma réplica do Santo Sudário, tava lá. O Santo Sudário, que é o pano que envolve Jesus depois da morte, né? E que tem o rosto dele. E que tem o rosto, o corpo todo, tem as marcas da chá, é incrível. Agora, pra gente terminar, onde encontrar os evangelhos apócrifos? Você sabe? Você tem pistas do Código da Vinci, aqueles? Google.com.br. Coloca Evangelhos Apócrifos, você acha todos, galera. E essa história de Jesus matar criança, né? De ressuscitar passarinho, isso são lendas, pra mim é lenda, né? Porque a gente não tem nenhuma comprovação de que essas histórias estão em evangelhos apócrifos escritos por outras pessoas que tiveram contato com Jesus ali. E uma coisa que me chocou muito foi descobrir que Jesus mesmo nunca escreveu um evangelho. Ele nunca sentou e falou, gente, pronto, agora vou escrever. Posso Eu dizer acho que não iam deixar também, né? Não Posso iam dizer uma deixar. parada polêmica? Mais uma, por favor. Eu acho que já é consenso que nenhum texto foi escrito pelas pessoas que dizem que foram escritos. Tipo, o livro de Mateus não foi Mateus. Foi tipo, é uma escrita tipo 100 anos depois da morte de Jesus. Não foi pra uma galera que conheceu Jesus de fato. Foi provavelmente pessoas que conheceram as pessoas e queriam passar parábolas de coisas que aconteceram, né? Mas... O que justifica muito a forma que as coisas são contadas. Sim. Né? Oralmente, passadas uma para as outras e passando até que alguém vai lá e... Opa, vou registrar essa história aqui. Vou publicar Como e ganhar minha, muito eu sou dinheiro. autora, Mas as pessoas se ligam muito em... tá no texto... tem que estar no texto e tal. Mas a gente ignora que muito da humanidade... Acho que 90% de todas as crenças da humanidade surgiram em tradição oral. Foram pessoas que foram passando histórias e passando histórias e passando histórias. Você vê que a nossa vida, a nossa história é uma grande lenda urbana. Olha agora. Oh, militei agora. LendaCast, hein? Nossa. LendaCast, tá vendo? Militei agora. Andreíra, obrigado por virem ao LendaCast. Isso, o LendaCast foi polêmico hoje, Foi né? demais, Foi ótimo. Qualquer problema, qualquer processo coisa aqui. Não foi pra mim. É ele. Principalmente Obrigado. se vier da igreja católica. né? Não, mas é. Eu amo todos os católicos. Eu também, Inclusive, tenho amigos que são. Eu tenho amigos que são. A gente, né, não quer questionar, a gente não pode afirmar nada, porque ninguém pode afirmar. Ninguém. Você para pra pensar que hoje ninguém pode afirmar nada. Não, Jesus era assim, assim, assim. Não era. Como você sabe? Ninguém sabe. Não é, ninguém sabe de nada. Por isso Ele que eu era disse. louro, de olho azul, no meio do Oriente Médio, com certeza. bem Oriente. Como que o pessoal faz pra encontrar vocês, que eu duvido que o pessoal não conheça? O Mundo Freak, nas redes sociais, como é que é? Nas redes sociais, @Mundo Freak, Mundo_Freak e no Spotify, Mundo Freak Confidencial. Vocês são originais Spotify, né? Não tem outra plataforma, né? Só no Spotify, né? O Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, mas os outros os shows... outros estão. Entendi. Os outros podcasts, o Aconteceu Comigo, Criminologia, os especiais, estão em todas as plataformas. Inclusive, recomendo Aconteceu Comigo, que são os relatos que os nossos ouvintes mandam. Daria pra gente gravar um podcast só com as melhores histórias que já mandou, que a gente lembra. Por favor. Porque é maravilhoso as histórias que o pessoal manda e você pode ter em todos os agregadores. Só não tá no YouTube, né? Porque a gente tá escondido. Ainda não, mas agora com o Pod Brisa... Ainda. Né? O Aqui, LendaCast Pod Brisa. Olha aí, Vem hein? projeto novo aí, o Surubão Paranormal Louca. Andrei, Que obrigado. nós vamos invocar? Obrigado. O grande pirocão, Deus piroca. Ai, meu Deus, tô precisando, faz uns dias já. Andrei, obrigado por ter vindo ao LendaCast. Valeu, Irinha, obrigado. Obrigada.
E você que tá em casa, pode comentar aqui, deixar o seu comentário que eu vou te responder. Me siga também em todas as redes sociais. As redes sociais do pessoal do Mundo Freak, da Iri e do Andrei, tá aqui na descrição. E as minhas demais redes sociais, @DanPiresLenda. E lembre-se, tudo que a gente fala aqui, a gente tá divagando, a gente tá discutindo, né? Quer cancelar, cancela. Mas a gente também está suscetível a erros, porque esse podcast vai pro ar sem cortes. Anitinha, obrigado. Anitta que tá aqui na técnica. E daqui a pouco tem Pod Brisa. Vou gravar o Pod Brisa aqui, porque a gente grava muita coisa. Aqui é um estúdio de gravação Hard News. Até a próxima. Esse foi o LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir, hoje com queridos do Mundo Freak. Tchau, trevosos. Não me cancelem por causa de Jesus.